Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. O convidado de hoje é o médico, ele que tem muitos e muitos seguidores. Aliás, as pessoas sonham em fazer a cirurgia com ele. Sabe de quem eu estou falando? Dr. Guilherme Scheibel. Olá, doutor, como vai? Olá, Cláudia, tudo bom? E você? Tudo bem. Ótimo. Doutor, como que é você viver aí o dia a dia de inúmeros pacientes, fila de espera, bastante gente que tem aquele nariz que não gosta nem de olhar no espelho, de repente cruza o caminho com você e fala, oh, é o nariz que eu queria. É muito bom, assim, eu falo que estou vivendo um sonho, né? Então eu consegui auxiliar uma paixão a um trabalho, então realmente uma realização muito grande poder também. Eu falo que os pacientes realizam meus sonhos e eu realizo os sonhos deles, né? Então realmente é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse conseguir atingir, eu consegui atingir tão rápido assim, trabalhar só com o que eu amo. Então é fantástico, é muito bom ver o feedback dos pacientes, ou quem me encontra em algum lugar, fala que admira o meu trabalho, então é realmente sensacional. Faz quanto tempo que o doutor começou aí com as cirurgias? Na verdade, contando o tempo de residência, né, eu comecei a residência em 2010, então, mas que eu faço rinoplastia, eu vejo rinoplastia faz antes disso até, né, eu já vi meu pai operar até quando eu estava na faculdade. Aí quando eu entrei na residência, eu entrava também em cirurgias lá com o pessoal da residência, mas quando eu comecei a operar mesmo, não foi nem na residência. Quando era para eu começar realmente a ter as minhas cirurgias no R3, deu um problema na residência e eu não consegui operar. Então eu fui operar só depois, comecei a operar os pacientes do meu pai, foi em 2013 quando eu terminei a residência. Então eu comecei de pouquinho em pouquinho, ele foi me ensinando, eu fui fazendo só o descolamento, depois fazia uma coisinha a mais. E, enfim, até que eu fui para fora, aprendi umas técnicas novas e comecei a crescer. Em qual momento da sua vida que você observou, porque eu, doutor, eu sou fã sua, né, então, mas eu observo que você tem técnicas diferentes, você tem uma maneira diferente e você também tem um lado seu, que além de médico, o doutor também é empreendedor. Que momento da sua vida você observou que você poderia fazer algo diferenciado do que os demais médicos, né, que faziam faculdade com você? Na verdade, assim, eu percebi que eu conseguia fazer algo diferente quando eu fui, lá que eu falei, eu fui para fora, no congresso em Dallas, em 2014. Eu vi um cara chamado Rick Davis, colocou os resultados dele, ele fazia uma simulação. Eu falei, esse cara faz uma simulação do nariz para mostrar como é que fica, o nariz fica melhor depois ainda. Ele usava um aparelho para medir o nariz, eu falei, nossa, mas esse cara tem que colar nele. Aí eu fui depois da aula dele, falei com ele, perguntei se podia acompanhar. Aí eu fui depois de um tempo, fui para os Estados Unidos, fiquei lá uns 15 dias com ele. E, nossa, outro mundo. Então, as coisas que ele fazia lá, ninguém fazia aqui no Brasil. E eu voltei já treinando nos pacientes aqui. Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade, é muito difícil você ver uma coisa, passa lá uns 15 dias, mas depois na hora que você vai executar, é difícil você lembrar os detalhes, né? Mas enfim, fui umas 4 vezes para lá, visitei outros colegas também que eram referência na rinoplastia, e fui aplicando aqui. E assim, eu via que nas minhas cirurgias eu sempre tinha muita dificuldade. E aí, eu fui vencendo essas dificuldades, indo para fora, aprendendo comigo mesmo, e eu não queria que os outros colegas passassem pelo mesmo perrengue que eu passei. Sim. Então, aí eu já estava, foi tudo meio junto, assim, eu comecei no Instagram, comecei a ter visibilidade não só de pacientes, mas como de colegas, e esses colegas começaram a me procurar, Guilherme, o que você fez esse nariz aí, tá muito bonito, o que você está fazendo? Aí eu criei um grupo de WhatsApp. A gente chamei Rinoplastia Instagram, no primeiro nome dele. Lembro disso. Rinoplastia Instagram. Aí comecei a chamar uns colegas que vinham sempre me perguntar, e eu começava a gravar a cirurgia com o celular ali, explicando algumas coisas, falou, isso aqui, você sofre nisso, mas você resolve desse jeito. E foi indo, esse grupo foi crescendo, eu dava link de indicação, ia convidando, e cirurgião plástico, eu nunca fiz distinção, né, entre especialidades. Sempre teve uma rixa entre as duas, mas eu nunca tive nenhum problema com isso. Você é amigo de todos, né, doutor? Sou. E, enfim, eu vejo todo mundo como colega, eu tenho muitos amigos cirurgiões plásticos, muitos amigos otorrinos, e eu queria realmente ajudar. E foi isso que eu fui fazendo, e o grupo foi crescendo, 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 o pessoal foi melhorando o resultado, foi gostando da minha técnica, e muita gente começou a procurar para vir acompanhar. Só que era o problema que eu via, né? Acontecia a mesma coisa comigo, eu vou para lá acompanhar o cara uma semana, você tem que bloquear uma semana no teu consultório, deixar de ganhar, enfim, e era aquele problema que eu via que você ia para lá, acompanhava o cirurgião, mas na hora de executar, como é que ele faz aquilo lá mesmo? Você não conseguia saber. E aí eu falei, tá, eu vou começar, já que eu gravo a cirurgia no celular, vou botar uma câmera no teto, vou gravar a cirurgia inteira, e aí aí tinha curso de edição e tudo mais, eu vou fazer um programa. E aí surgiu o Virtual Fellow, eu comecei gravando com uma câmera,
E com o celular, hoje em dia, eu gravo com 5 câmeras, tenho uma equipe de 20 pessoas. Mas foi assim que surgiu, foi de querer ajudar o outro colega, né, a não passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, criando um programa. E assim, a partir a virada já foi isso, né? Foi que eu via a necessidade das pessoas de terem conhecimento de forma rápida e fácil. Aí que eu vi que eu podia criar algo nesse sentido. Doutor Guilherme, o que eu observo no doutor é exatamente esse diferencial que você tem, né, essa necessidade que você tem de dividir o seu conhecimento com os outros médicos, né? A classe médica nem sempre, né, eles gostam de dividir os conhecimentos que eles têm. Você observa que desde pequeno você não era individualista? Teve algum momento que você se sentia assim, não, eu sou do universo, eu sou globalizado, né? Sim, minha mãe me conta isso. Eu não lembro direito dessa história, mas minha mãe fala assim, que eu sempre, quando eu ganhava alguma coisa, que era mais do que eu precisava, eu guardava e falava que era para meninas, que eram minhas irmãs. Toco, 2, 3 anos. Sim. Então, uma época eu fui na fazenda, lá me deram 3 balas. Eu comi uma, guardei uma. Foi a viagem inteira com uma bala em cada mão, assim, suando a bala para entregar para as minhas irmãs. Então, sempre fui de querer compartilhar. Que bacana. Doutor, e o que você sente, por exemplo, que eu sei que você sai na rua, você é abordado em vários lugares, né? Até inclusive estava num evento onde várias pessoas chegaram até você, o doutor e tal. Como que é o seu dia a dia depois de tanto sucesso assim? Você consegue ficar sossegado, você consegue fazer as suas coisas, ou a sua vida já está mudando um pouco em virtude de todo esse sucesso? Eu lembro que quando começou, tinha 20, 30 mil seguidores, parece que era uma novidade, assim. Então as pessoas vinham, falavam mais. Hoje em dia, tipo, eu acho que muita gente já me conhece. Então, parece que diminuiu um pouco essa questão, mas aqui em Maringá, pelo menos, né? Que antes fala, nossa, agora todo mundo já acostumou a me ver nos lugares aí, tá normal. Mas é quando eu vou para alguns outros lugares que eu nem esperava, sei lá, um evento em São Paulo, e várias pessoas vêm falar comigo que, legal, te conheço. Então, acontece isso, mas assim, de mudança de rotina, acho que não. Eu tenho muita rotina, na verdade, né? Eu vou no hospital, então todo mundo já me conhece, eu vou às vezes nos mesmos lugares aqui em Maringá, então não tem muito essa questão desse assédio mais, mas, como eu falei, quando eu tinha menos seguidores, isso acontecia mais. Mas, enfim, aí outros lugares, quando eu viajo, é um pouquinho diferente. Doutor Guilherme, e como que você observa também essa mudança que você causa na vida dos médicos que faz o curso, né, o curso online, o curso presencial, né, através do Virtual Fellow, essa mudança, essa melhoria que você leva, né, na vida desses profissionais, tanto financeira quanto qualidade de vida, férias, né, doutor, que inclusive eles tiram com as famílias, e você sendo tão jovem, proporcionando isso para os médicos, você se sente assim muito, muito feliz? Bom, então eu falo que o meu propósito de vida mudou, né? Então antes eu tinha um propósito de operar o máximo possível de pacientes, realizar o sonho deles, só que dessa forma eu alcançava um público muito pequeno. E hoje eu vejo que eu ajudando os médicos, mudando a vida deles, mudando as técnicas que eles fazem, eles conseguem atingir os pacientes deles, então eu vejo que o meu impacto com as minhas técnicas consegue atingir dessa forma, com o ensino, muito mais pessoas. Então é realmente um sonho para mim eu ver o paciente transformar a vida dele, mas quando vem um médico e fala, Guilherme, cara, você mudou a minha vida, eu nunca pensei que eu fosse atingir isso aí, nem no final da minha carreira, como era o meu caso também. Eu pensava, não, rinoplastia eu vou conseguir atender só rinoplastia e operar todo dia quando tiver com 60 anos, que eu via lá quando eu fui acompanhar o Rick Davis, nossa, que sonho, o paciente me procurar para rinoplastia, né? Antes eu tinha que ficar caçando o paciente, vai operar o septo, quer operar o nariz também. E hoje em dia não, hoje em dia tem essa procura e os médicos do Virtual Fellow estão conseguindo isso numa velocidade incrível. Então os médicos vêm aqui me acompanhar e falam, Guilherme, 6 meses de Virtual Fellow, mudei meu resultado, segui suas dicas de Instagram e hoje em dia só tendo rinoplastia. Então é uma mudança muito rápida. Então eu vejo que tem uma carência de médicos bons em rinoplastia e assim, o pessoal do Virtual Fellow tá tendo um resultado sensacional. E para mim, escutar isso de um médico, mudei a vida dele, ele tá mudando a vida de muitas pessoas, para mim é realmente magnífico. É um sonho, não tem preço, não tem preço. Outra coisa que eu, falando com você, até fiquei encantada, é que algumas técnicas, o doutor que desenvolveu, o doutor que criou. Como que isso surge, doutor, na sua cabeça? É no momento da cirurgia? É necessidade de cada paciente? Como que isso começou? Então, é na questão de tentar resolver, né? Primeiro, eu tinha que ensinar as pessoas a operar naquela técnica. Então, eu fazia cirurgia, era uma coisa meio anárquica. Fazia ponta, ia pro dorso, falei, cara, não dá para ensinar desse jeito. Eu tenho que fazer um negócio mais organizado. Sim. E eu comecei a organizar a cirurgia em etapas para ensinar. Então, fala que você realmente não aprende até você ensinar alguma coisa, né? Então, é exatamente isso. Então, eu também sou muito grato às pessoas que se inscreveram no curso no começo, me deram esse fôlego, porque eu só tô
no nível técnico que eu estou hoje por estar ensinando. Então eu sempre tento facilitar o máximo possível. Tem que pensar o que eu faço. Eu faço meio que uma engenharia reversa. Eu estou fazendo isso, tá? Mas onde que eu vou com a pinça? O que eu pego? O que eu faço? E aí eu descrevo isso no fluxograma da rinoplastia para poder ensinar. E eu vi, isso aqui tá difícil de fazer. Eu tenho que bolar uma forma para ficar mais fácil para as pessoas conseguirem reproduzir. E aí foi dessa forma, eu tentar criar técnicas para facilitar a rinoplastia de uma forma que todos os profissionais que estivessem assistindo o curso conseguissem executar. Porque a dificuldade que a gente tem hoje em dia, ou sempre teve na verdade, foi de olhar um cirurgião operando, ele opera muito bem, mas não tem muito um passo a passo do que fazer para realmente executar aquilo lá, que é a mesma coisa. Tá na cabeça deles, vai automático, mas ninguém fez o processo dessa engenharia reversa para poder destrinchar todo o processo e poder repassar. Porque começar do começo, né, doutor? Isso. Então, foi dessa forma, tentar facilitar para os médicos, isso aí automaticamente facilita para mim. Doutor, o que eu observo é que você também se coloca no lugar daquele médico que está começando, né, sentindo toda aquela dificuldade e você pensa, puxa, se esse colega tem essa dificuldade, o que eu posso fazer para ajudá-lo? E é dessa forma com que você cresceu, evoluiu e está aí sendo, digamos, o Bill Gates da medicina, né, doutor? Da rinoplastia. Até parece. Mas é exatamente isso, é eu tentar me colocar na posição dele, desde... eu dou dicas também de organização da clínica, o que tem que fazer. Tem médico hoje em dia que até cobrar do paciente. Eu fazia isso. Eu via também o Rick Davis, ele cobrava, acho que eu também devo cobrar do paciente, né? Porque, enfim, não, gente, isso aí é passar para uma pessoa fazer, teu tempo você tem que aproveitar para consultar e o que puder delegar, você delega. E colegas vinham aqui e falaram, cara, você não pode fazer isso, delega isso, faz isso. Então, não ajudar somente na parte cirúrgica, mas em todos os aspectos ali do entendimento, de tudo como funciona ao redor da cirurgia, também eu tento repassar. A valorização do médico em si, né, doutor? As tarefas que realmente cabem ao médico e as que não, né? Isso. Otimizar o tempo, né? Para você ter ideia, eu comecei com uma enfermeira, hoje eu tô com 3. Então tem uma que cuida do pós-consulta, outra do pré-operatório e outra do pós-operatório. Doutor Guilherme Scheibel, deixa um recado para aquele otorrinolaringologista ou aquele cirurgião que de repente ele fala, puxa, lá na minha velhice eu quero fazer cirurgia de estética. Qual a dica que o doutor deixaria para esse colega médico aí que está nos assistindo? Bom, para você eu só digo que se você tem realmente esse sonho de trabalhar só com o que você ama, primeiro, tem que saber se você ama rinoplastia. Então, se você realmente ama, esse curso é para você. Se você quiser, às vezes, se aperfeiçoar, faz uma rinoplastia aqui, ele quiser ter menos dor de cabeça, também. Mas realmente o que a gente vê a grande diferença é nos profissionais que são apaixonados por essa arte. E realmente fazer o Virtual Fellow é um divisor de águas para a grande maioria dos médicos que participam. E tenho certeza, se você for apaixonado e dedicado, essa mudança vai acontecer para você também. Doutor, os teus pacientes sempre eles ficam, né, com o nariz bonito, tem uma constância no resultado. Qual o teu segredo para conseguir isso? Porque cada paciente é único, né? Cada caso é um caso. Bom, então, o formato da ponta, ela tem que obedecer meio que um padrão. Então, normalmente a gente via aqueles narizes com a parte reta aqui embaixo, não tinha uma curvatura bonita. E eu comecei a prestar atenção nisso e eu tentei ver como eu conseguiria também eu ter resultados mais consistentes e passar isso para os médicos que eu estava ensinando. Então eu desenvolvi esses moldes aqui, esse é o meu segredo. Tá? Que esse aqui legal. é um molde de ponta. Eu utilizo ele não só para configurar a cartilagem, para depois substituir ele por ela, que no final só fica a cartilagem no nariz, Sim. mas com ele eu simulo, eu faço como se fosse um nariz falso. Eu coloco esse molde no nariz e vou montando ele de acordo com a posição ideal da ponta. Então eu simulo, aí eu tiro o dorso, aumento a radix e faço tudo com esse molde. Então ele deixa o nariz no formato ideal. Depois que eu fiz aquele nariz, eu marco, eu prendo o molde na posição e eu vou depois substituir ele por cartilagem. Então ele me ajuda em todo o planejamento. Como eu tenho uma simulação pré-operatória, né, eu faço no computador, isso aqui é minha simulação intraoperatória. Porque aqui eu consigo, por exemplo, calcular variáveis que na foto eu não consigo. Na foto eu não sei se eu vou precisar aumentar o nariz para dar uma definição, né? Posso ter uma ideia, mas não sei o quanto exatamente. Com esse molde eu consigo ver exatamente. Então eu coloco em posição e eu vou, aumento 1 milímetrozinho para cima. Ah, não tá legal. Coloco um pouquinho, roda um pouquinho a ponta, quer jogar a ponta mais para cima. Não tá legal, um pouquinho mais para frente. Eu faço isso várias vezes até achar a posição perfeita para a ponta e depois substituo. Então dessa forma que eu consigo ter tanta constância nos resultados e deixar a ponta sempre bonita.
Então isso daqui, na verdade, é o material que o doutor usa para fazer o planejamento do nariz perfeito que você opera? Isso, exatamente. Uau, gente, é muito capricho e amor envolvido, gente. Doutor, e você apresenta para o paciente antes da cirurgia já praticamente como que vai ficar o nariz dele pronto, isto? Apresento. Então isso aí, na verdade, é algo que ajuda na conversa. Então assim, eu não falo que aquilo lá, o nariz vai ficar exatamente daquela forma, mas lógico que com a experiência você já analisa o nariz do paciente, já consegue imaginar as mudanças necessárias e aí eu programo aquilo lá. Então por isso que eu consigo chegar tão próximo do resultado final na simulação. Mas eu falo que é uma forma de conversa. Como é que eu vou colocar na cabeça do paciente o formato do nariz que eu gosto? Ou o que eu pretendo fazer para ele? Ou até entender que às vezes eu faço uma simulação e o paciente não gosta. Doutor, não, eu queria um nariz mais empinado. Dá? Falou, realmente, no teu caso dá pra gente fazer mais empinado. Você gosta? Você prefere assim? Mesmo não sendo minha preferência, eu posso ter essa certa flexibilidade. E, às vezes eu faço o nariz que eu acho mais bonito para ele e ele vai acabar não gostando. Então, com essa simulação, ele consegue me dizer o que está na cabeça dele, a gente consegue chegar num consenso. Então, realmente, para mim, é uma ferramenta sensacional e obrigatória para quem faz rinoplastia. Dr. Guilherme Scheibel, muito obrigada pela sua presença aqui, sinto-me honrada, né, porque eu sei que a sua agenda está repleta aí de compromissos, tá? Obrigada e principalmente parabéns pela tua existência, por você fazer a diferença na vida dos teus pacientes e também na vida dos médicos que procuram aí o curso no Virtual Fellow. Obrigado, Cláudia, é um prazer estar aqui com você e, enfim, é isso mesmo, é sempre uma honra poder falar do meu trabalho, poder compartilhar isso com você, com a tua audiência, com o meu público também e, enfim, espero te ver em breve. E a vocês que nos acompanharam mais este Falando de Saúde. Quer aquele nariz perfeito, aquela cirurgia dos sonhos? Agenda uma consulta com o Dr. Guilherme Scheibel. E a vocês médicos, querem dar um novo rumo na tua carreira profissional? Faça a sua inscrição no curso Virtual Fellow. Obrigada pela sua companhia e até o próximo!